180 graus. Eu sou o André e você está aqui no 180 graus, esta é a virada da sua vida. E, gente, uma vez eu estive numa pequena cidade do interior e conhecendo lá a região, teve uma informação que me chocou muito. O quê? O grande problema, não apenas dos jovens, mas daquela sociedade pequena do interior, era o uso excessivo de drogas, Suzy. Dá pra acreditar? Nossa, mas hoje em dia, André, as drogas estão aí em todo lugar, né? Nossa sociedade tem muitos problemas por causa desse vício e muita gente aí passa pela experiência de dependência, aliás, né? Mas, olha, gente, vamos pensar numa coisa. A gente precisa lembrar que existe esperança, né? Que é Jesus, não é verdade, Sayão? É isso mesmo, Suzy, a gente sabe que existe esperança para esse caminho tão complicado que é o caminho das drogas. E olha, gente, Suzy e André, eu fico às vezes preocupado porque é muita gente nos dias de hoje entrando por esse caminho problemático que a gente sabe, né? Quem encontrou o caminho, quem está nessa nova toada em Jesus, não tem nada a ver com esse mundo aí de dependência, de prisão. Existe verdadeira libertação e hoje você vai aqui no 180 graus ficar ligado porque o assunto é drogas e nós vamos falar da libertação que a gente tem desse grande problema que atinge a nossa sociedade. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre o uso de drogas. Quando a gente anda pelas ruas aí, principalmente nos centros das cidades, acho que vocês já devem ter percebido, né, Suzy e o Sayão, a gente vê muitas pessoas usando drogas. É complicado. De todas as idades, inclusive de todas as classes sociais, né? Não é só coisa de ou pessoas mais pobres ou ricas. As pesquisas eu já vi que apontam que o uso da droga está diretamente ligado à violência e aos crimes. Não tem dúvida. É impressionante isso daí, né? Então, e quem usa, a gente sabe que na verdade está buscando alguma coisa, né? Com certeza. Provavelmente está buscando felicidade, está tentando vencer conflitos, está tentando fugir dos problemas. A maioria das pessoas que eu conheci que usavam drogas, elas tinham problemas familiares muito sérios. Então eu acho que as pessoas, na verdade, quando elas vão para as drogas, elas estão procurando Deus. Não tem um pouco disso? Olha, André, esse lance é interessante, porque vamos pensar aqui, né? Eu sei que a Suzy já viu isso e você também. A gente é meio hipócrita, né? Não sei se sou só eu ou estamos três juntos e mais os ouvintes, sei lá, né? Me coloco. Mas o lance é o seguinte, a gente passa às vezes num lugar, né? Eu mesmo às vezes à noite eu venho ali dando aula na faculdade, eu venho por um caminho ali perto ali do Minhocão e passa embaixo de alguns lugares, rapaz, olha, eu vou falar a verdade, eu tenho vontade de passar rápido, sabe? Porque a gente vê uma galera detonada, você não sabe, né, a quantas o sujeito tá, e a gente tem aquela postura de ver assim o usuário de droga meio como um bandido, mas é isso que a gente vai aprender com o Evangelho, que a pessoa chega num extremo porque ela tem tanto problema, deu esse descompasso familiar pesado, né? A pessoa vê que o nosso sistema de sociedade às vezes é tão injusto, tão perverso, a pessoa meio que desanima. Vamos usar a linguagem frustração, assim, né? Ele joga a toalha. Aí entra fundo, às vezes não sabe, né, qual é o poder do entorpecente, da substância, e acaba começando a usar. Quando ele vê, ele está preso, né? E aí fica um círculo vicioso, né? Até porque o sujeito está viciado e é vicioso, ele vai, ele volta, ele não consegue sair. E eu vou dizer o seguinte, você tem razão, existe uma busca profunda no coração humano, existe uma fome, uma sede que a pessoa até nem sabe do que é, a gente sabe que essa fome é de sentido da vida, é uma fome do fundo do coração, é uma fome espiritual, é uma fome de Deus que está. Por isso a gente sabe que uma pessoa que está nessa situação, quando conhece o Evangelho, olha, é muito bonito o que acontece na vida da pessoa.
É verdade, Sayão. Olha, eu tava pensando aqui como a nossa sociedade está doente, né? Não é mesmo? Se a gente for parar para pensar, assim, por trás de tudo, assim, essas pessoas, um usuário, por exemplo, de droga, por trás disso tem uma indústria toda movimentando muito dinheiro, Loucura. muitas pessoas. Inclusive, assim, às vezes nas escolas você vê os estudantes, os próprios, né, assim, adolescentes, não só como usuários, mas eles hoje estão nessa indústria, né? Eles Aliás, acaba sendo um elemento até importante para a economia de um país, né? Exato, né? É Então a terrível. gente tem nessa indústria, a gente tem o usuário, como a gente falou, o traficante, o amigo, até o familiar que está envolvido com tudo isso, que é muito complicado. Isso causa uma escravidão, é um mundo de escravidão, não é, gente? E atinge todo mundo, como você falou, né, André? Atinge rico, pobre, não tem mulher, homem, não tem essa diferenciação, distinção, não é verdade? Suzy, é isso mesmo, é complicado, né, a gente ver essa situação, e você sabe, você estava falando aí, o que pega para mim, a gente, né, na escola, né, assim, todo mundo comemora, olha, a libertação da escravidão, que legal, o Brasil teve isso no passado, hoje não tem, e a gente vê como é terrível ser escravo. Agora, será que o pessoal parou para pensar que quem entra no esquema, né, desse círculo pesado da indústria da droga, né, entra num esquema de escravidão? Exatamente. Ele não consegue sair. Não consegue e não fica consegue. refém, né? É um negócio Exatamente. terrível, né? E olha, o evangelho, a beleza do evangelho, né? E às vezes eu penso, porque tem gente que tem antipatia do evangelho, eu acho que, na verdade, não quer ver as pessoas libertadas da situação, né? 1 Coríntios 6,12, lá o apóstolo Paulo fala que a gente, né, nada pode nos dominar completamente. Eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, esse poder, esse amor de Deus que existe na Bíblia é de libertação dessa dependência complicada. Amém. 180 graus, a virada da sua vida. Bom, gente, eu lembro de uma amiga, a Patrícia. Ela, assim, sabe, vem de uma família rica, uma família boa, assim, bem estruturada, né? E ela, por alguma influência de amigos, né, bem próximos, eu nem lembro muito bem agora, de faculdade, até de pessoal, assim, de nível social elevado, sabe? E aí ela acabou ficando dependente de drogas, usando uma vez ou outra, ela ficou dependente, Puxa. e ela entrou numa complicação, sabe, na vida dela, ela A gente perdeu... acha que quem é rico não vai Não entrar, entra, né? Só Pois é. interessante. Eu até pensei muitas vezes, falei, o que tem, será que levou ela a fazer isso? O que aconteceu, né? Pois é. Não tem motivo, simplesmente. Mas e aí? Mas foi muito legal, interessante, que depois de um tempo ela ficou muito mal, né? Mas depois de um tempo ela teve o encontro. Olha só, hein? Puxa vida. E foi muito legal, até como assim, até assim, eu brinco hoje como um passe de mágica, mas assim, parece que esse encontro Foi de uma foi vez. assim tão maravilhoso para ela, que mudou radicalmente, sabe? Que legal, hein? E ela encontrou esse sentido de vida que você falou, sabe, Que Sayão? legal, Poxa, hein? mas que história. Eu lembro agora de uma história do outro lado, Suzy. Sério? O Justino Ah. nasceu numa família pobre. É mesmo? Tinha, não sei, acho que 10 irmãos eles eram. Que Se eu não me isso? engano, o pai faleceu. E aí um teve que cuidar do outro e tal. Mas o Nossa. problema é que ele acabou entrando nas drogas, até um pouco por falta de opção. E ele acabou se afastando de todos os familiares dele. Alguns irmãos até começaram a trabalhar, só que ele foi morar nas ruas. E aí uma vez ele assaltava as pessoas para poder ter dinheiro para comprar drogas. Ele foi assaltar um cara uma vez e o cara encontrou com ele e falou: o que você precisa, eu já sei o que é de E aí? Jesus. Olha só. Olha. que E legal. aí, indo assaltar, ele encontrou esse cara levou ele lá pra comunidade de fé deles, e esse Justino acabou sendo transformado Que maravilha. totalmente. Que legal. Depois começou a trabalhar, constituiu família, a vida dele foi completamente transformada, ó.
foi bonito de ver, viu, Sayão? Pois é, André, Suzy, olha, vocês me ensinaram uma coisa bem legal, que o problema do ser humano não tem a ver com riqueza e pobreza, né? Porque os dois tipos de gente pode, como a gente viu a história da Patrícia e do Justino. Agora, eu queria só dar um toque pro pessoal, porque é o seguinte, na questão de drogas, às vezes é mais complicado, né? Então, quem se liberta, quem tem esse contato, né? A pessoa que ouve a gente, que está buscando, deve saber que, de fato, através do encontro com Jesus, a gente tem uma libertação poderosa, mas esse caminho passa por algumas considerações importantes, uns conselhos legais. Por exemplo, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, André, física, de um apoio. Então, às vezes, vai para um centro de recuperação, para uma clínica especializada, porque tem a questão da dependência química. É verdade, é forte, e sabe, né, Suzy, e tem um lance também da questão psicológica, né? A pessoa está com aquela autoestima lá embaixo e tal. Então, um acompanhamento, um aconselhamento. Então, ajuda física, ajuda psicológica, além, né, da grande força espiritual que nós temos através do encontro e da leitura da Bíblia e de oração, a gente pode comemorar feliz porque, com respeito às drogas, em Cristo Jesus há libertação. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Eu sou o André e este foi o 180 Graus, hoje falando a respeito de um problema muito sério na nossa sociedade, o uso das drogas. Mas como todos os problemas, neste também existe solução, é a salvação que nós encontramos em Jesus. Por isso, continue nessa virada e encontre essa libertação. É isso aí, Suzy se despedindo aqui no 180 Graus. Realmente o vício, o uso de drogas pode ser um grande problema, mas em Jesus a gente pode encontrar a solução. Mas lembre-se que não é só a questão espiritual, tem a questão física, a questão psicológica. A gente precisa encontrar todos os tipos de ajuda e apoio. Este foi o 180 Graus e aqui quem se despede é Luiz Sayão. Como você viu, drogas é um grande problema, se tornou sinônimo de escravidão, mas hoje vamos proclamar o novo dia da abolição, porque em Cristo Jesus nós temos libertação. 180 Graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Sayão. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.